E agora, 1h07, direto da redação de volta para falar de esporte. E como sempre, eu recebo aqui comigo o Rafael Perubon. Boa tarde, Rafael. Olá, Poliana, boa tarde. Boa tarde para o pessoal de casa também. Começamos hoje, então, falando da promessa de ontem. Nós não conseguimos mostrar os gols do Sub-20, dos meninos do Rio Claro, então vamos começar por esse assunto. Exatamente, vamos começar, cumprindo uma promessa de ontem que a gente tinha feito com o torcedor do Rio Claro. Nós temos as imagens aí, podemos colocar, dos gols, do Azulão, que recebeu o Taubaté, Aí sim, o primeiro gol do Rio Claro, que foi marcado numa cobrança de pênalti, o gol marcado pelo Rodolfo, que é o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20, marcando de pênalti. Esse jogo foi no sábado no Chimitão, devido a problemas técnicos a gente não conseguiu mostrar ontem. Aí o segundo gol, a cobrança de falta, o desvio de cabeça do Renan, o zagueirão Renan, marcando, ele que também é zagueiro, mas marca gol, barbaridade. Aí olha, uma bobeada da zaga do Rio Claro, olha como que parou a defesa do Azulão, e com isso o Taubaté fez o primeiro gol, aí já no segundo tempo. E no final da partida, olha só, uma falha do goleiro do Rio Claro, hein? Cobrança de falta e o Taubaté empatando o jogo com o Renan também, que fez o gol de empate do Taubaté. Então, Poliana, olha, esse empate 2-2 no último sábado do Rio Claro com a equipe do Taubaté. No primeiro turno desse quadrangular, lá em Taubaté, o Rio Claro havia ganho por 2-0 com 2 gols do Rodolfo, e agora em casa não conseguiu. Quem viu o jogo me falou que, olha, o primeiro tempo parecia que o Galo Azul ia aplicar uma goleada, porque começou com tudo, foi avassalador o primeiro tempo do Rio Claro, poderia ter feito até 3, 4 gols, mas no segundo tempo o pessoal disse que estava torcendo para acabar logo, porque se tivesse mais alguns minutos o Taubaté faria o terceiro gol. Então, os meninos acabam já jogando em outras rodadas, se conhecem as dificuldades aí de cada equipe e acaba apostando. Mas o Rio Claro, pelo que as pessoas que foram ao jogo me disseram, o Rio Claro perdeu pontos para ele mesmo, viu, nessa rodada. Então, ele me disse que o Buião no intervalo cobrou muito, falou, vamos manter essa pegada, vamos manter esse ritmo que nós estamos. Aí aconteceu tudo ao contrário. Mas aí, qual que é a próxima rodada? Nós falamos ontem? Isso, a equipe do Velo Clube, no seu grupo, joga agora contra a equipe do São Paulo, aqui em Rio Claro, e o Rio Claro vai jogar lá em São Bernardo do Campo, também no final de semana, contra a equipe do São Bernardo, no gramado sintético. Isso é o grande problema desse jogo, jogar nesse gramado artificial, em que os jogadores não estão acostumados, os atletas não estão acostumados a esse tipo de grama, mas vão ter que dar seus pulos. Mas é importante que não estão acostumados nem Rio Claro, nem a outra equipe. Não, a outra equipe está, porque ela manda os seus jogos lá, Aí fica difícil. É claro que que os outros times do grupo não estão acostumados e vão ter que enfrentar o São Bernardo lá também, nesse estádio, Então, ou seja, mas faz parte, eu acho que o Rio Claro está na liderança, então, mas está ali, a diferença dele para o terceiro colocado é 1 ponto só. Então, o Rio Claro vai ter que conquistar pelo menos 1 ponto, já dá para garantir, porque além dos 2 primeiros colocados de cada grupo, também se classificam mais os 4 melhores terceiros colocados. Então, se o Rio Claro conseguir isso, esse é o cálculo que a diretoria está fazendo. Se o Rio Claro conseguir mais 1 ponto, ele está garantido na próxima fase. Então vamos aguardar e torcer para que essa grama sintética não atrapalhe os meninos do Galinho Azul. Até porque depois o Rio Claro aí fecha a participação nessa fase jogando em casa contra a equipe do Ituano. Então eu acho que o Rio Claro está relativamente tranquilo nessa fase. Então vamos mudar de assunto, Rafael, falar agora de Kung Fu. Vamos lá, isso mesmo. Os atletas conseguiram vaga para o Mundial de Kung Fu Wushu. Atletas aqui da cidade de Rio Claro. O Mundial vai acontecer agora no mês que vem, lá na Malásia, e eles estão treinando duro. Os atletas do Kung Fu, Pedro e César, você já conhece aqui da TV Claré. Eles conquistaram medalhas recentemente no Sul-Americano de Buenos Aires. Agora o desafio é mais difícil. Eles têm vaga para o Mundial de Kung Fu Wushu na Malásia. Vou fazer o Nangun, que é o bastão do sul, e o Nanchuan, que é o punho do sul. O nível alto, os asiáticos sempre estão na cabeça da chave. Estou com expectativa boa e geralmente na chave assim, tem
Teve um campeonato que teve 65, 70 pessoas. O César tinha ficado inicialmente como primeiro reserva, mas com a desistência de um dos titulares, herdou a vaga na seleção e tem direito de disputar o torneio. O problema é conseguir o dinheiro necessário para bancar a viagem até o país asiático. O pior, em tão pouco tempo. Isso depende de patrocínio, né? Porque o custo é alto e eu não sou bolsista, né? E ver o que vai dar, né? Pedro já está confirmado para a disputa. Ele vai participar da competição nas categorias Nangun, que é o bastão do sul, e na Nanquan, que é a modalidade de mãos. A viagem para ele vai ser possível graças ao auxílio que recebe do Bolsa Atleta. A verba que veio com o Bolsa Atleta, né, serviu de grande ajuda, porque eu paguei a minha viagem, minha despesa, minha viagem eu pago com ela inteira. É uma verba que eles dão anualmente e ajudou bastante esse ano minhas competições. Na semana passada, a dupla participou do treinamento da seleção brasileira em Campinas, se preparando para a competição internacional na Malásia. Foi feito um refinamento técnico, né? O técnico de seleção deu umas dicas, melhorou alguns parâmetros. É isso aí, Rafael. É isso aí, olha, a gente colocou aí, né, que a grande dificuldade do César para conseguir para o Mundial seria a parte financeira e infelizmente hoje ele deu a notícia, né, agora de pouco eu conversei com o César e ele disse que não conseguirá participar do Mundial, então ele está desistindo da disputa, ele está abrindo mão da vaga, do direito de participar por falta de patrocínio. Essa, Poliana, é uma realidade que, infelizmente, a grande maioria dos atletas amadores, né, dos esportes amadores, enfrentam aqui no Brasil. Se o esporte profissional já é complicado, né, tirando o futebol e tal, né, e hoje o vôlei, que está um pouco melhor, mas infelizmente ainda para as modalidades amadoras, e principalmente o caso do Kung Fu Wushu, que não é uma modalidade olímpica, as coisas ficam ainda mais difíceis, que nem vocês viram. O Pedro, ele vai conseguir participar porque ele tem uma verba do ano passado, do Bolsa Atleta, que ele guardou, né, e por isso ele vai conseguir disputar. Fica em torno de 7 a 8 mil reais, né, para você ir para a Malásia, porque a confederação não paga absolutamente nada, né, então depende dos atletas conquistarem essa verba, enfim, das mais variadas formas. Alguns conseguem com políticos, outros conseguem com a iniciativa privada, outros conseguem do patrocínio, né? Então cada um consegue de um jeito, mas infelizmente o caso do César, né, e até porque ele estava na reserva e ele foi convocado aí para a vaga de titular na semana passada, no final da semana. Então, ele teve poucos dias e hoje se encerra as inscrições. Então, ele teve poucos dias para conseguir correr atrás de patrocínio e, infelizmente, não obteve a verba necessária para viajar até a Malásia. Então, boa sorte ao Pedro, né? É uma pena, né, Rafael? A gente sabe que as modalidades, tirando o futebol e algumas modalidades que têm um destaque maior em cada cidade, Rio Claro busca aí apoio para o basquete, mas aí também falta apoio para vôlei, para outras modalidades. É uma questão que deve ser repensada, deve ser discutida com relação ao apoio. Nós temos que centralizar tudo numa modalidade profissional ou não? As empresas poderiam apoiar essas modalidades que não, independente se é o Kung Fu, temos todos, temos natação, nós temos ciclismo, nós temos aí inúmeras modalidades, tênis de mesa, que atletas em Rio Claro com representatividade... Sim, atletismo, né? Atletismo, equipes que são profissionais com esportistas que conseguem índices, mas que não conseguem participar, não conseguem levar o nome da cidade, destacar a modalidade porque não tem apoio financeiro. Exatamente, e essa questão em torno do César acontece com muitos atletas, né? Muitos atletas deixam, como você disse, de participar de competições internacionais, de competições mundiais, por conta disso. E quando o esporte não é olímpico, a situação fica ainda mais complicada, né? No caso deles, eles treinam aqui em Rio Claro, os dois, né? O Pedro é daqui, o César é de Araras, mas treina aqui, e o treinador deles é de Campinas, então muitas vezes eles treinam sozinhos aqui na cidade, então aí depois eles se juntam com o treinador algumas vezes no mês, então, ou seja, é todo um esforço que é feito e infelizmente por conta, né, da falta de dinheiro, os atletas não conseguem disputar essas competições maiores, né? Até eles dizem que aqui em Rio Claro eles já procuraram também a Secretaria de Esportes, mas, né, até uma reclamação que eles fizeram, que a Secretaria apoia outras modalidades, mas no caso do Kung Fu acaba também não dando o apoio que eles gostariam.
Fica aí, então, nosso recado, nossa dica para os empresários, as pessoas que poderiam ajudar, que olhem para essas modalidades também. Com certeza. Rafael, antes da gente chamar o intervalo, vamos falar da promoção da Dal Malharia. Opa. Hoje já é quarta, Depois de sexta-feira amanhã. já é depois de amanhã. Depois de amanhã, então você que está ligando já durante o mês inteiro, pode ligar ainda, hein? Mas corra, não perca tempo, ligue para o 19 20 11 7000 e participe aqui com a gente essa promoção da Dal Malharia Estamparia em parceria com a TV Claré para você concorrer a um jogo de uniformes para o seu time inteiro, Poliana. Olha só, você que joga futsal, futebol, vôlei, basquete, o que for, né? Até se você joga aí futebol de botão, mas você joga em equipe, você pode uniformizar o seu time e concorrer. É só você ligar 20 11 7000. Na sexta-feira, agora, dia 27, a gente sorteia, então, esse jogo de uniformes. E fica, então, aí o nosso apoio, a nossa pequena contribuição para as equipes aí que estão, né, são os boleiros, quem sabe ser o pessoal da pelada virar ali, uma né? equipe profissional aí, participar de competição, quem sabe começando com um uniforme novo, né, Rafael? Exatamente. O pessoal se empolga. Você sabe que o Samir, lá da Claretiana FM, ele tem uma turma que joga futebol de segunda-feira. Eu falei para ele, olha... de casa não pode participar. Não pode participar, não adianta querer que não vai poder, né? Então, mas você aí de casa pode sim, 21 11 7000, liga que sexta-feira a gente faz o sorteio. Vamos para o intervalo então? Vamos lá, daqui a pouco tem mais informações. Olha, você, torcedor do Rio Claro Futebol Clube, não desgrude da TV Claré, porque daqui a pouco tem imagens exclusivas e informações também importantes da reunião entre diretoria e conselho do Rio Claro que aconteceu ontem à noite.